Quero agradecer ao Edson, um amigo, né? Não nos víamos pessoalmente aí há uns bons anos. Aliás, por causa da pandemia, nós ficamos aí sem nos vermos. E eu realmente estava com saudade daqui da Igreja Central de Bragança. Rever o Edson, que continua com essa voz de locutor de FM, né? E eu só fiquei preocupado com uma coisa, Edson, essa classificação, essa divisão que vocês fizeram aqui na igreja, duas categorias, uma é a de jovens e outra de velhotes. Aí eu fico preocupado porque na dos jovens eu acho que eu não me enquadro, então só vai sobrar a dos velhotes para mim. Eu realmente não esperava isso de vocês. Bom sábado a todos, que bom revê-los. E nós vamos aproveitar então esses minutos aqui para meditarmos na palavra de Deus, como sempre fazemos. Eu tenho aqui, quando nós abrirmos a Bíblia, duas perguntas fundamentais que a Bíblia faz para nós, fundamentais. E eu vim aqui para a gente examinar essas perguntas e as respostas. Se nós sairmos daqui essa manhã, tendo em mente as respostas para essas duas perguntas, eu posso afirmar que valeu a pena vir aqui essa manhã. Eu queria convidá-los para abrirem suas Bíblias. Eu não sei, vocês vão projetar os versos aqui? Projeta aqui os versos? Mas, de qualquer maneira, vamos abrir as nossas Bíblias. Quem quiser, puder. Evangelho de Mateus, capítulo 16, e eu vou mostrar então a primeira pergunta fundamental para mim, está entre as duas perguntas mais importantes que a Bíblia faz. Mateus 16, eu vou ler dos versos 13 a 15. 13 a 15. Então vamos lá. Dizem assim os versos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Agora a pergunta, a primeira pergunta fundamental que nós temos que responder aqui. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Primeira pergunta que nós temos que responder aqui essa manhã. Jesus perguntou o que estavam dizendo a respeito dele. E aí disseram, alguns acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um profeta. Mas aí Jesus disse assim, tá bom, o que eles acham não tem importância. Eu quero saber, e vocês, meus discípulos, vocês que me seguem. Em outras palavras, tudo bem, Mauro, o que estão dizendo lá fora, mas eu quero saber, você, Mauro Braga, quem eu sou para você? Quem eu sou para você que está aqui essa manhã? Nós, adventistas, costumamos responder no piloto automático. Quem é Jesus? Aí a gente responde, Jesus é Deus. A gente já sabe disso. Jesus quer alguma coisa mais profunda. Ok, Ele é Deus. Qual é a implicação disso na sua vida e na minha? Basta saber que Ele é Deus. Nós temos que responder essa pergunta, amigos. Quem é Jesus efetivamente para mim? E a segunda pergunta importante que nós vamos responder aqui essa manhã está no livro de Atos, no capítulo 22, a partir do verso 6, é a segunda pergunta desta manhã. Nós vamos nos dedicar a encontrar na Bíblia respostas bíblicas para essas duas perguntas, eu diria, fundamentais para quem quer se salvar. Quem é Jesus? E agora a segunda pergunta, Atos 22, verso 6. Ora, aproximando-me de Damasco, quem que está falando aqui? Paulo. Quase ao meio-dia, de repente, rodeou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegues?
Verso 8, segunda pergunta fundamental. Veja bem. Eu perguntei: quem é, Senhor? Respondeu-me: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Agora sim, aqui é a segunda pergunta, esta. Então perguntei: Senhor, o que queres que eu faça? Primeira pergunta: quem é Jesus? Para mim e para você. Segunda pergunta, quando eu respondo a primeira: o que queres que eu faça? Se nós que estamos aqui essa manhã não sairmos daqui com respostas claras para essas duas perguntas, nós não estamos numa situação definida de salvação. Vejam o que eu estou dizendo. São duas perguntas fundamentais. Então, vamos raciocinar sobre as duas perguntas. Antes de entrar diretamente nas respostas, eu quero fazer um desvio de caminho. Abre comigo em Lucas, que começa a responder a pergunta também, mas Lucas capítulo 5 tem um episódio que a gente conhece, já leu, tal, mas às vezes não se presta muita atenção no detalhe. Lucas 5, versos de 1 a 3. Lucas 5, versos de 1 a 3. Vejam. Apertando a multidão, apertando Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Quem é Simão? Pedro. Entrando então no barco de Pedro, olha só, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Para começar a responder quem é Jesus, eu quero fazer uma pergunta aqui. Na opinião de vocês, Jesus pediu emprestado o barco de Pedro para que ele pudesse se afastar e pudesse pregar e a multidão pudesse vê-lo melhor? Você acha que esse foi o motivo que Jesus pediu emprestado o barco de Pedro? O que vocês acham? Eu vejo aqui uma outra resposta que tem mais a ver comigo e com você. Jesus pediu o barco de Pedro emprestado porque ele queria mudar a história de Pedro. Ele entrou no barco de Pedro, está certo para pregar, mas na verdade, ao entrar no barco de Pedro naquela tarde, naquela manhã, Jesus mudou a história da vida daquele homem. Jesus, quando ele entra no barco da nossa vida, ele não entra para ser um passageiro apenas, ele entra para mudar nossa vida. Então vamos começar a responder a primeira pergunta que Jesus fez. E você, Mauro, quem eu sou para você? A gente já sabe, né? O Senhor é Deus, mas é o Deus que mudou a minha vida. Não é qualquer Deus, porque hoje o mundo tem vários deuses. Tem gente que acredita em cristais, em energia, em tanta coisa, e em tantos deuses estranhos. Os pagãos acreditavam no sol, e tem hoje pessoas que criam um determinado Deus, que não é o Criador, não é o que está na Bíblia, é um Deus imaginário na cabeça de muita gente. Então quem é Jesus para mim? Ele é mais do que Deus, ele é o Deus que mudou a minha vida, mudou a minha história. Ele fez isso quando eu tinha 40 anos de idade. Então eu começo a responder a pergunta trazendo para a minha realidade, para a minha vida. Jesus é o Deus que muda a vida e a história das pessoas. Talvez esteja aqui essa manhã alguém que vai ter a sua vida mudada por Jesus Cristo. Percebem como a pergunta se torna mais importante? Vai você permitir que Deus mude a história da sua vida, o rumo da sua vida? Ele entrou no barco de Pedro, mas ele tinha um plano. Ele não pediu aquele barco. Jesus não precisava do barco de Pedro para pregar.
Mas ele precisava entrar no barco de Pedro e mudar a história de Pedro. Portanto, aqui a gente começa a descobrir algumas coisas, mudar a história da vida de uma pessoa. Eu disse que hoje existem vários deuses. Vou apresentar um para vocês, não sei se vocês conhecem. Já ouviram falar do Deus utilitário? Já ouviram falar? Tem o Deus utilitário. É aquele Deus que as pessoas procuram, sabe, para um relacionamento superficial, um relacionamento assim, emergencial, momentâneo. É o Deus da emergência. Então, eu estou com uma doença, estou passando por uma dificuldade muito grave, estou desempregado, está faltando comida na minha casa, estou com um filho doente, uma doença grave, recebi a revelação de uma doença incurável, aí eu corro para esse Deus, o Deus utilitário, o Deus emergencial, porque dele eu só quero a bênção, a cura, o poder, eu não quero relacionamento. E eu não mantenho um relacionamento com ele, eu procuro quando eu preciso. Esse é o Deus utilitário. E grande parte das pessoas procuram esse Deus, só querem este Deus, que se socorrem dele no momento da aflição. Mas que não tem com ele um relacionamento constante, diário. E olha, quando eu era garoto, meu pai queria chamar a atenção, e ele falava, às vezes ele estava no quarto, ele dizia, Mauro, vem aqui. Quando eu chegava, ele dizia assim, fecha a porta. Tempos antigos, né? E bons. Hoje em dia não tem mais isso, né, Edson? Hoje os filhos fazem o que querem, os pais às vezes nem em casa estão. Mas eu sou do tempo que meu pai falava, fecha a porta, eu sabia que vinha bronca. Meu pai não era de bater, mas ele dava broncas que a gente ficava, saía torto. Tempos antigos. Hoje eu vou dizer assim para a nossa igreja, fecha a porta. Vamos conversar aqui. Fecha a porta. Às vezes nós estamos vendo no nosso povo hoje dos fins dos dias, muitos de nós estamos lidando com o Deus utilitário. É o cristão de sábado. É o cristão que vem bater cartão para aliviar a mente, aliviar a culpa. Mas que ao longo da semana não tem relacionamento com Deus. E a gente fica triste quando vê a história de alguns irmãos que estão aqui na igreja com a gente, de repente você vai visitar ou tem contato com pessoas que têm contato com eles e as histórias que chegam são terríveis, péssimos testemunhos, mas estão na igreja. Cristão de sábado. Isso é triste. É o Deus utilitário. Vem aqui de sábado buscar esse Deus momentâneo. Tem que ir, né? Eu sou adventista, tenho que guardar o sábado, então eu vou. Não estou me dizendo, por longe de mim dizer que isso é o perfil da nossa igreja, nem da maioria. Não estou dizendo isso aqui. Estou dizendo que nós temos que pregar muito para os de fora e muito para os de dentro. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Jesus disse do joio e do trigo. E segundo ele, onde está o joio? O joio está lá fora? O joio está dentro da igreja, perdidinho, como a dracma. E a gente tem que se preocupar com isso, com o cristão de ocasião, com o cristão do Deus utilitário, do Deus emergencial. A gente tem que pensar nisso. Todas as nossas necessidades, a única pessoa que tem provisão para aquilo que nós necessitamos é Deus, não há outro. Não há outro, só Deus tem provisão. E eu quero contar para vocês, explicar uma coisa muito profunda que tem a ver com a nossa vida. Quando Deus nos criou, e nós acreditamos que Ele nos criou, embora o mundo diga que nós somos resultados de uma explosão de uma ameba. É isso que estão ensinando para as nossas crianças na escola.
É isso que estão ensinando. Outro dia, meu netinho chegou em casa e falou que a professora dele falou que, da evolução, que ele veio do macaco. Aí ele é pequenininho e falou, vô, mas a professora falou que nós viemos do macaco. Falei, olha, Joãozinho, cada um pensa como quer. Veja, nós aqui na nossa família, nós acreditamos que nós viemos de Deus. Agora, a gente não tem nada a ver se ela quer que o tataravô dela seja um chimpanzé. É um problema dela. Eu prefiro acreditar que o meu tataravô é Deus. Aí ele falou assim, bem melhor, né, vô? Mas não vai dizer isso para ela. Questão de escolha. Nós acreditamos que nosso tataravô é Deus. Tem gente que prefere achar que é o chimpanzé. Quando Deus nos criou, eu vejo assim, dentro de nós, Ele colocou no íntimo, vamos chamar de coração, chamado aquilo que a gente... Lá no nosso íntimo, Deus colocou como se fossem assim 3 camadas diferentes, onde habitam os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas necessidades. Então, acompanha comigo. Uma camada mais superficial aqui dentro, onde habitam os nossos desejos e necessidades por coisas. É natural do ser humano, porque Deus nos fez assim, que eu veja um carro bonito, eu queira ter, que eu queira ter uma casa, que eu queira ter uma roupa bonita. É natural, gente, não tem nada errado nisso. Foi Deus que nos fez assim. Ele colocou dentro de nós essas necessidades por coisas. Faz parte do ser humano e não tem nada errado que você deseje coisas, desde que não com exagero. Então, guarda aí, desejos por coisas. Numa camada um pouco mais interior, Deus colocou dentro de nós desejos e necessidade por pessoas, relacionamentos interpessoais. Todo ser humano precisa amar e ser amado. Foi Deus que colocou isso em nós. Para sermos felizes, nós precisamos amar. E nós temos necessidade de sermos amados. Crianças que desde o ventre da mãe não são amadas, que são rejeitadas, são adultos complicados, mal resolvidos, porque foi violada essa parte interna da necessidade do amor, do relacionamento. Então a gente gosta de se relacionar com amigos, a gente gosta de namorar, são desejos que Deus colocou dentro de nós. Você compreende isso? Isso não veio à toa, foi Deus que colocou. Mas essa manhã eu quero falar da camada mais profunda que Ele colocou. Então, primeiro, onde vão habitar as nossas necessidades e desejos por coisas. Segundo, necessidades e desejo por pessoas, relacionamentos. E a terceira é uma camada muito íntima que Deus colocou para Ele morar. Só Ele pode habitar nesta camada, mais nada. Lá no íntimo, é onde entra a paz, a felicidade, onde tudo habita ali. Deus colocou para Ele morar ali e resolver essa necessidade humana, que é uma necessidade vital, que é a presença de Deus para ser feliz. E aí fica fácil você entender que quando as pessoas não têm Deus na camada mais íntima, quando a pessoa não tem, ela está bem resolvida na parte dos relacionamentos, é uma pessoa bonita, desejada, todo mundo elogia, é resolvida nessa parte. Na parte das coisas, é uma pessoa rica, poderosa, tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem tudo. Como é que explica que pessoas assim, muitos artistas se suicidam? Como você explica? Se ele tem a primeira camada completa e a segunda também. A única explicação é que a terceira camada está vazia, a pessoa não é feliz. E as 2 primeiras não resolvem, não trazem felicidade. E tem o inverso. Tem aquele que tem Deus morando dentro de si, bem resolvido, com paz, sabe, com um relacionamento constante com Deus. E nas outras 2 camadas, não tem dinheiro, é feio, não tem nada, mas é feliz. Você conhece gente assim? Eu conheço de monte, gente que não tem nada assim de valor na vida, mas você vai conviver com a pessoa é feliz, alegre, está sempre brincando, está resolvida. Sabe por quê? Porque aquela camada vital está preenchida.
Então, nosso problema é preencher lá dentro o lugar que Deus reservou para ele. Não tenta colocar nesse lugar outra coisa que não vai resolver, porque Deus fez para ele morar, para ele habitar. Não adianta tentar preencher com outra coisa. Então, enquanto a pessoa não acorda na vida para entender que enquanto ele não deixar Jesus entrar no barco, enquanto Jesus não entrar aqui no barquinho, não tem felicidade, não tem paz. É isso que a gente tem que entender. E aí, nós vamos avançar. Veja bem, abra sua Bíblia. 3 passos agora para responder a segunda pergunta. Primeira pergunta, quem é Jesus? O Deus que muda a minha vida e que habita no lugar que Ele reservou dentro de mim. Pronto, agora a resposta ficou completa. Todo o resto, tem muitas outras coisas, mas todo o resto depende disso. Se Deus não estiver dentro de mim, o que adianta Ele ser Deus? Quer dizer nada. Enquanto Ele não for Deus na minha vida, dentro de mim. Então tem muita gente falando de Deus, pregando sobre Deus, mas Deus não está morando lá dentro. Não resolveu nada. Vai ficar por aqui. Não vai subir. Então, veja a importância da primeira pergunta. Vamos para a segunda. Que queres que eu faça? Eu tinha separado vários passos para responder essa pergunta, mas naturalmente não daria tempo nos minutos que nós temos aqui. Então eu separei 3 assim que eu considero importantes para responder que queres que eu faça. Primeira coisa que nós temos que fazer para responder essa pergunta é saber definir prioridades. O que queres que eu faça, Senhor? Mauro, primeira coisa, defina prioridades. Mas como, Senhor? Eu vou te ensinar. Deus está dizendo para mim. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Um verso muito conhecido, muito repetido, tenho certeza que vocês todos conhecem, mas às vezes a gente não presta bem atenção. Mateus 6, verso 36. Olha como você conhece, eu também. Mateus 6, 36 diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua... 33, eu falei o quê? Não precisa gritar comigo, poxa. O meu problema é o mesmo do Edson. Velhotes. Então vou repetir o que eu falei, Mateus 6,33, foi isso que eu disse. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, vou grifar, estas coisas vos serão acrescentadas. Esse verso começa dizendo, mas, buscai primeiro o reino de Deus. E estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Que coisas, se eu buscar primeiro o reino de Deus, que coisas me serão acrescentadas? Eu não posso chutar aqui e dizer, eu acho que é isso. Não. A Bíblia tem que responder. São as coisas que Jesus vinha falando antes. Por isso que ele parou e disse assim, mas... E do que é que Jesus vem tratando antes aqui no capítulo? Da ansiedade, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de vestir. Essa ansiedade que nós temos em momentos difíceis da vida, complicados, esta ansiedade por coisas, Jesus está dizendo assim, mas buscai primeiro o reino de Deus, prioridade. E estas coisas, estas aqui, o que eu vou haver de comer, de beber, de vestir, como que eu vou trabalhar, serão acrescentadas. Ele está dizendo, essa preocupação que você tem, calma, primeiro vem conversar comigo, vem se relacionar comigo, vem estabelecer um relacionamento comigo duradouro, constante, diário, e depois, como consequência do seu relacionamento comigo, eu vou acrescentar essas coisas. Não é você, sou eu. E por que Jesus diz que essas coisas serão acrescentadas?
Porque estas coisas materiais são necessárias. Bobagem as pessoas dizerem, bobagem você querer trabalhar, se vestir bem, ganhar dinheiro. Isso é bobagem, estou esperando Jesus voltar. Onde é que está dito isso? Onde é que está dito isso? Que nós não temos aqui que cumprir a nossa parte. Nós temos que trabalhar sim, ser o melhor profissional para testemunhar, ser o melhor pai, ser o melhor marido, o melhor vizinho, darmos o melhor para a nossa família, mas as pessoas têm que ver que Deus está em primeiro lugar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, estas coisas materiais, elas serão acrescentadas por quê? Porque elas são necessárias. Não é para descartar. Senão Jesus não diria que elas seriam acrescentadas. Ele considera, ele reconhece que a nossa luta diária e as coisas que a gente deseja, em certa medida, são coisas necessárias. Em outra medida, são supérfluas. Mas são coisas necessárias. Então, não tem ninguém, eu acredito aqui essa manhã, que possa dizer que não tem aflições, preocupações quanto que haver de comer, de beber. Não tem ninguém, todos nós estamos no mesmo mundo, no mesmo país. A gente não sabe o que vai acontecer segunda-feira. Você sabe? Eu não sei. Nós temos preocupações. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando assim, Mauro, não interessa o resultado dessas eleições, quem assumir foi porque eu permiti, foi porque eu deixei, porque eu estabeleci para que se cumpra o meu plano. Então, fique tranquilo, quem vencer, só vence porque eu permiti. A gente fica mais tranquilo. Pode não ser o meu candidato, mas vai ser aquele que Deus permitiu. Ninguém ocupa o poder, ninguém governa sem receber a autoridade de Deus. Portanto, queridos, quem ocupar a presidência do nosso país da segunda-feira que vem, fará isso com a permissão de Deus. Não quer dizer que Deus esteja concordando com tudo. Deus, quando permitiu que o diabo viesse para a terra, para que o mal revelasse a sua cara, quando ele permitiu o diabo vir para cá, ele não está apoiando tudo isso. Ele só quer que o mal mostre a sua cara. Nós estamos no final de um conflito entre o bem e o mal. Deus pode, ao permitir que o mal mostre a sua cara, dizer para nós assim, se liga, o tempo está no fim. Olha onde vai chegar agora. Agora é aquele tempo que os cristãos vão entrar em problemas. Prepare-se. É isso que Deus está dizendo para nós. Prepare-se. Vai começar a perseguição. Estamos preparados? Para aceitar que tudo que está acontecendo quer dizer o seguinte, Jesus está voltando, ponto. E eu não ouvi, Edson, ninguém dizer amém. Agora eu ouvi. Pensei que eu estava ficando surdo também. Jesus está voltando, gente. Seja o que acontecer, está tudo sob controle. Lembra da estátua? Estamos nas unhas dos dedos dos pés, nós estamos. Falta só a pedra. Só a pedra. E Jesus agora pode ter dito, deixa acontecer para apressar a pedra. Ou alguém pensa que vai melhorar? Temos que estar preparados, maturidade espiritual, para entender. Nós cristãos somos obrigados a entender o que está acontecendo diante dos nossos olhos. A gente tem que ler os fatos e entender. Então, estas coisas serão acrescentadas. Deus está dizendo, Mauro, prioridade. Primeiro passo para responder, o que queres que eu faça? Eu quero, Mauro, que você saiba eleger prioridades. Primeiro, seu relacionamento comigo. É isso que ele quer. Prioridade. A pessoa tem que ver isso na minha vida. O que eu passei a fazer de uns anos para cá? Para que isso seja uma coisa efetiva na minha vida. Senão, Deus é prioridade para mim. Bom, isso é muito fácil de falar, tudo bem, e daí? Como é que isso acontece na prática? Eu tenho perto do meu computador esse verso, é um verso para mim, buscai primeiro o reino de Deus.
Todo dia quando eu levanto e eu sou tentado pelas preocupações da minha profissão como advogado, tenho prazos, tenho preocupações, e-mails que eu passei a noite pensando como vou resolver aquilo, eu chego à tentação em ligar o computador. Mas aí eu vejo assim, buscai primeiro Deus. O que eu faço? Seguro a tentação, fecho a porta e vou ali fazer minha oração do dia. Pela minha família, por tudo, até pelo meu trabalho. O Senhor me ajuda a resolver o que eu vou ter para resolver aqui hoje. Me inspira. É sempre assim. O bilhete é para não me deixar ser tentado e me esquecer. Primeiro Deus. Aí eu começo a trabalhar, as coisas começam a acontecer, vou resolvendo os problemas, e eu penso, poxa, sou tremendo, né? Sou um baita de um advogado. Não! Não! Deus! Eu busquei primeiro Ele, aí o Espírito Santo começa a dizer, responde isso aqui, fala isso aqui, a melhor solução é por aqui. É nisso que eu acredito, pela fé. É a atuação de Deus na minha mente, porque eu o busquei. Eu o busquei. Então, primeiro Deus tem que ser uma coisa prática. Eu não quero dar exemplo para ninguém, mas se você quiser botar um bilhetinho na primeira coisa que você faz, no seu computador, para alguns é no celular, né? Cola ali no celular. Coloca assim, primeiro Deus. Depois você vem contar aqui se a sua vida mudou. O que queres que eu faça, Senhor? Aprenda a definir prioridades. Primeiro Deus. Segundo, Mateus 5 aqui, como diz o caipira, aqui o remédio é amarguinho. É amarguinho. Olha só o que Jesus quer que eu faça. Mateus 5, versos 43 a 48. Olha o que ele quer que eu faça. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que se pregava lá no Velho Testamento. Ele diz, eu, porém, agora você presta atenção. Vocês ouviram aquilo. Agora, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar o inimigo e orar pelo inimigo, e por quem me persegue. Presta atenção. E ele diz assim, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, envia chuva sobre justos e injustos. Olha agora. Se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A segunda coisa que eu tenho que atender quando eu pergunto para Deus o que Ele quer que eu faça, a primeira é definir prioridades. A segunda é que Deus quer que na minha vida eu saiba a diferença entre misericórdia e caridade. Eu falo tanto disso, dada a importância, que talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar disso. E eu repito isso sempre. Qual é a diferença entre misericórdia e caridade? Está aqui, Está aqui. A caridade, vamos começar pela caridade, é o bem que eu faço a quem necessita e merece. O bem que eu faço a quem necessita e merece. Isso chama-se caridade. Misericórdia é o bem que eu faço a quem necessita, mas não merece. Aí é misericórdia, não é caridade. O que Jesus fez por nós na cruz? Caridade ou misericórdia? Resposta unânime. Agora eu quero só ver, Edson. Segunda pergunta. O que eu pratico com a minha esposa, com meu filho, com meu vizinho, com meu funcionário? Caridade ou misericórdia? Temos um problema? Porque Jesus está dizendo assim, o que adianta você praticar caridade? Você cumprimentar o seu irmão, quem te faz o bem. Os ímpios também fazem isso. Toim, pancada, toim, pega a orelha. Os ímpios também fazem isso, meu amigo. É isso que Jesus está falando. Você é bom com quem é bom com você? Os ímpios fazem isso. Ele está falando assim, você quer usar meu nome, cristão? Cristão tem que amar o inimigo e orar por ele.
Sabe como é que eu chamo isso aí? Cristianismo na veia. Cristianismo na veia. Eu tenho que passar do degrau da caridade para o degrau da misericórdia para ser cristão. Senhor, o que queres que eu faça? A gente fica achando que Jesus vai falar assim, coisas superficiais. Mauro, ama o teu inimigo e ora por ele se ele estiver te perseguindo. A gente tem muito que aprender ainda, não? Amar o inimigo. Existe uma coisa aqui que eu quero dividir com vocês. Guardem isso que fez muito bem para mim quando eu aprendi. Por esse verso, Deus ensina para nós, Jesus ensina que nós devemos amar quantas pessoas? Quantas? É porque tem que amar o inimigo também, né? Então são todas, amigo e inimigo. Então, ele me ensina que eu tenho que amar todas as pessoas, ou seja, eu tenho que amar heterossexual, homossexual, branco, preto, rico, pobre e por aí vai. Todas as pessoas eu tenho que amar. Mas guarda a coisa agora. Agora preste atenção para vocês não confundirem o que eu vou falar. Preste atenção. Eu tenho que amar todas as pessoas, mas eu não sou obrigado a gostar de todas as pessoas. O que você está falando aí? Vamos pensar? Gostar tem a ver com gosto. Amar não é gosto. Amar é uma ordem de Jesus. Ame a todas as pessoas. Gostar tem a ver... Eu posso amar todas as pessoas, mas eu não gosto de uma determinada pessoa, embora a ame, porque eu não concordo com o comportamento dela, eu não tenho afinidade com ela. Então, eu amo aquela pessoa, se ela precisar de mim, ela vai contar comigo. Se ela for atropelada, eu vou socorrer e vou levar para o hospital, mas eu não sou obrigado, se essa pessoa tem um comportamento que eu não aprovo, e que a Bíblia não aprova, eu não sou obrigado a trazer para dentro da minha casa, conviver com ela, passar as férias com ela, entendeu? Não sou obrigado. Amo no sentido de que, se tiver necessidade de socorro, de eu fazer alguma coisa, se eu tiver que ajudar, eu tenho que ajudar. Mas eu não sou obrigado a conviver, a trazer para dentro da minha casa, porque aquela pessoa tem um comportamento que eu desaprovo. Eu não. A palavra de Deus desaprova. Por que eu sou obrigado a conviver com ela? Não. Então, amar todas as pessoas, gostar de alguns, não descartar ninguém. Eu não posso descartar ninguém. Esse aqui eu gosto, aquele eu não gosto. Então, não, aí a gente precisa ter maturidade espiritual para saber conciliar. Amar a todos e gostar de alguns. Maturidade espiritual. Tem gente que pensa que vida espiritual é Big Brother. Quando você não gosta, põe no paredão e manda embora. Não podemos descartar ninguém. Temos que respeitar as pessoas, mesmo discordando delas. Então, amar a todos, gostar de alguns, não descartar ninguém e reposicionar as pessoas na nossa vida de acordo com o seu comportamento. Vou dar um exemplo. Eu estou me relacionando com alguém, conheço alguém, uma pessoa, dou a ela todo o respeito, o amor, mas ela tem um comportamento que eu desaprovo. Então, eu não convido para ir almoçar na minha casa, eu não passo o final de semana com ela, mas se me ligar precisando de mim, estou aí. Aí essa pessoa vai mudando o seu comportamento, porque ela vai sendo transformada por Jesus. Esse é o projeto. Eu tenho que dizer, quem sou eu para não permitir que Jesus a transforme? Quem sou eu para não dar oportunidade para ela, não dar uma chance para ela? Se essa pessoa mostra, por atitudes, que ela está mudando, aí eu reposiciono. Eu tinha posto ela aqui, né? Eu afastei, a minha vida está aqui, eu pus ela aqui. Agora ela está mudando o comportamento, eu pego ela daqui e reposiciono, eu trago ela para cá. Segredo da vida. Guardou? Amar a todos, gostar de alguns, não descartar ninguém, reposicionar pelo comportamento. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque quando a gente lê, fala, mas não dá para amar. Dá, Jesus não está mandando você conviver com o seu inimigo. Onde ele disse isso? Dá, claro que dá. Lembra da história da samaritana? Do samaritano, não é? Que caiu ali na estrada.
Ali era inimigo, mas foi socorrido. Vamos seguir para terminar. Terceira coisa, então a primeira, o que queres que eu faça? Lembram? Definir prioridade. Segunda, amar os inimigos, ser misericordioso. Terceira, para encerrar. Abra lá, Lucas 18. Terceira, para encerrar. Eu teria, como disse, várias outras coisas, mas não dá tempo. Lucas 18. O que diz aqui no verso 19? E eu quero ler Lucas 18, o verso 19. O resto da história vocês conhecem, do jovem rico. A gente conhece, mas eu quero focar no verso 19. Vou ler o 18 primeiro. Perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Verso 19. Respondeu-lhe Jesus: preste bem atenção. Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Fica aqui. O resto da história a gente conhece, não é o foco dessa manhã. Eu quero ficar aqui. Ele perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Você sabe que Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele falou: isso eu faço desde a infância. O que ele está dizendo para Jesus? Eu sou bom. Eu sou bom. Eu guardo os mandamentos, eu não falto ao culto, eu sou bom, Jesus. E Jesus falou assim: mas não tem ninguém que seja bom, a não ser Deus. Ninguém é bom depois do pecado. E aqui, eu quero dizer para vocês que a terceira coisa que queres que eu faça, eu tenho que descobrir quem eu sou. Eu não sou bom. Desde a natureza do pecado, eu tenho inclinação para o mal. Eu não sou bom. Quando a pessoa diz assim para você: eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não cometo adultério, não... sai de perto dessa pessoa. Ela é perigosa, sabe por quê? Ela não tem noção da sua própria natureza, ela se acha boa. Ela não tem noção da sua natureza, que ela é, pela própria natureza, má. A nossa inclinação é para o mal, não é para o bem. Aí Jesus diz assim: mas não tem nenhum que seja bom. Quando ele fala nenhum que seja bom, ele está falando assim: Mauro, estou falando para você também. Você também não é bom, não. Então, eu tenho que descobrir que eu não sou bom. E querem ver uma coisa? Você está em Lucas 18, avança até Lucas 23, uma história muito conhecida. Mas às vezes eu vejo pessoas falarem coisas que não fazem sentido. Lucas 23, a história dos dois ladrões na cruz. Eu já ouvi gente dizendo assim: ah, tem o mau ladrão e o bom ladrão. Bom ladrão? Você conhece algum bom ladrão? O que é o bom ladrão? O cara rouba o seu carro e te dá carona até a sua casa? Tem bom ladrão? Então, tem gente que fala assim: ele se salvou porque ele era mau e ficou bom. Não foi isso que aconteceu, vamos ver? Verso 40. Vamos ler o 39. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Olha o que ele vai dizer, verso 41. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, apontou para Jesus, nenhum mal fez. Nesse momento, o que ele descobriu? Este aqui não fez nenhum mal. Mas nós dois estamos aqui porque nós não valemos nada, nós não prestamos, nós somos bandidos. O que salvou esse homem? Ele ficou bom? Não, o que salvou é que ele descobriu que ele era mau e que ele precisava de Jesus. O que pode me salvar? É a minha consciência de que eu sou mau e que eu preciso de Jesus. Enquanto eu não tiver essa consciência da minha situação, que eu preciso de Jesus, todos os dias, todas as horas do dia,
Eu preciso de Jesus. O ladrão descobriu isso. Quando ele descobriu que ele precisava de um Salvador, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Senhor, meu Salvador. Então foi a consciência que ele passou a ter da sua própria natureza que o salvou, que o fez buscar Jesus Cristo. Então, resumindo, as 3 perguntas: Senhor, o que queres que eu faça? Definir prioridade. Primeiro, Deus. A segunda prioridade, misericórdia, amar os inimigos. Terceira prioridade, reconhecer a minha natureza e a minha necessidade de Jesus como meu Salvador. Todo o resto decorre disso, gente. Todo o resto é consequência disso. Paulo disse assim: vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Entrou na caixinha. Jesus entrou aqui dentro, lá na caixinha. Ele está vivendo aqui dentro. Entendeu? Cristo vive em mim, entrou aqui na caixinha. Já ouvi gente dizer assim: mas Paulo, o que Paulo falou? Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não, mas o mal que eu não quero, esse eu. O que ele descobriu? Que ele era ruim. Então não tem esse negócio que a gente se converteu, aceitou Jesus, se converteu, fiquei bom. Não. Quando eu me converto, eu fico um ruinzinho controlado. Cristo vive em mim, então ele passa a me controlar. Então eu sou um ruinzinho controlado. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é um ruinzinho controlado. Fala. Vocês sabem que um dia, saindo da igreja num sermão desse, eu fui cumprimentar um homem e ele disse para mim: Mauro, ore por mim. Eu falei: por quê, Mauro? Eu sou um ruinzinho descontrolado. Eu falei: nossa. Nós somos ruinzinhos controlados, porque Cristo vive em nós. Nós só seremos bons na glorificação, quando não tiver mais o pecado. Hoje nós somos ruinzinhos controlados. O bem que nós fazemos é porque Jesus vive em mim. É simples assim, não tem complicação. E aí eu ouvi gente dizer assim: Paulo quando falou que o mal que ele não queria fazer é que ele não era convertido. Gente, só tem conflito entre o bem e o mal quem é convertido. Quem não é convertido não tem conflito, pratica o mal sem culpa. Não sente nenhuma culpa, vive bem. Pessoa que não tem Jesus faz as coisas erradas e não sente nada. Não sente remorso. Só tem conflito interior entre bem e o mal a pessoa convertida, porque o bem se instalou e passou a brigar com o mal lá dentro. Aí a pessoa entra em conflito, sofre quando pisa na bola. Não é assim quando a gente peca? O cristão, o verdadeiro cristão, quando peca, ele vai para casa e ele fica deprimido. Ele fica em oração, ele fica triste. Ele sabe que errou, vai pedir perdão a Deus, porque tem lá dentro dele um Cristo que vive nele. E aí ele não se conforma com o que ele fez. Se tem alguém lutando aqui com um conflito interior, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está morando dentro de você. Ele está morando dentro de você. Está pisando na bola? Pede para ele ajuda para você não pisar mais. Fala: Senhor, o Senhor sabe, se depender de mim, amanhã eu vou fazer de novo. Mas eu quero me entregar para o Senhor. Por favor, me ajuda, eu não quero fazer isso, eu sofro quando eu faço. Eu sinto prazer quando estou fazendo, mas acabou o prazer, eu sofro. Isso é 15 minutos de prazer para 24 horas de sofrimento. Essa é a luta do cristão. Então pede para Jesus: Jesus, eu não quero mais, me ajuda. Por favor, me ajuda. Quanto mais você clamar, mais Ele vai agir. E tem um detalhe importante para a nossa salvação. Jesus morreu pelos nossos pecados. O que nós temos é que estar sempre em evolução, em santificação. Aquilo que a gente não conseguir completar na nossa santificação, vai faltar sempre alguma coisa. O que faltou, Jesus pagou na cruz. Entendeu? O que faltou, Jesus pagou na cruz. Mas nós devemos buscar a santificação, cada dia sermos melhores. Sábado que vem, eu tenho que estar melhor espiritualmente do que hoje.
Quero encerrar. Último verso para ir embora para casa, Lucas 24. Muito conhecido, né? Caminho de Emaús. Conversa de Jesus com dois homens que nem desconfiavam quem estava conversando com eles. Nem imaginavam que era Jesus. Estavam lá e Jesus falando e os dois nem imaginavam. Até que chega aqui no ponto que eu acho isso aqui na Bíblia maravilhoso. Tanta coisa na Bíblia, mas isso aqui para mim mexe comigo. Jesus estava caminhando, né, dando estudo bíblico para eles, versos 28, Lucas 24, verso 28. Olha só. Quando se aproximaram da aldeia, eles estavam caminhando ali horas. Quando se aproximaram da aldeia onde os dois moravam, fez ele como quem ia para mais longe. Deixa eu interpretar para vocês. Jesus está caminhando com os três, está dando estudo bíblico, e eles ainda não desconfiaram que quem está falando com eles é Jesus. Aí chegaram e disseram: Jesus, olha, boa noite, chegamos, nós moramos aqui, então, puxa vida, foi muito bom. Jesus não. Senhor, foi muito bom conversar com o Senhor, até aqui, nós moramos aqui, nós vamos ficar por aqui. Aí a Bíblia diz, presta atenção, no verso 28, que Jesus fez como quem ia para mais longe. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus fingiu que ele tinha que ir mais longe, que ele tinha que seguir. Então é como se Jesus fizesse assim: ah, então tá, foi ótimo conhecer vocês, tá? Boa noite para vocês, tá? Então tchau. Tá? Foi bom. Jesus estava fingindo que ele queria ir, mas ele não queria ir. Ele estava esperando o quê? Um convite. Ele estava esperando um convite. E Jesus ficou assim, né? Tá bom, então tchau. Olha, esse Jesus. E aí o que aconteceu? Verso 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar. Sabe como é que eu vejo Jesus aqui? Fica conosco. E Jesus falou assim: ah, eu posso? Posso ficar com vocês? Ah, então tá, espera só um instantinho. Eu estou imaginando, Jesus foi ali atrás da árvore da casa deles, pegou uma mala desse tamanho, falou assim: ah, então tá. Jesus já tinha a mala pronta para ficar. O plano era ficar, ele só queria ser convidado. Esta manhã talvez eu esteja pregando para alguém que Jesus está dizendo para você assim: olha, bom sábado, então tchau. Ele está esperando que alguém no coração diz: não, Jesus, chega de ficar sozinho. Eu quero que o Senhor fique hoje. Entra aqui na caixinha. E Jesus está dizendo: tem certeza? E a mala já está ali, prontinha para ficar. Ele só espera um convite. Você consegue imaginar Jesus Cristo parado diante da gente com uma mala, esperando só você dizer: então fica. Que aflição que ele deve sentir, o medo de que alguém diga: tá bom, então tchau, até a próxima. Quanta gente diz até a próxima. Mas hoje, para cada um de nós, Jesus está dizendo: posso ficar mesmo? Olha o tamanho da minha mala, e eu não passo só uma semana. Tem certeza? Você tem certeza? Eu não sou hóspede temporário, não sou inquilino. Não me trate como inquilino, que quando termina o contrato você manda embora. Que Deus nos abençoe. Que essa manhã nós possamos estar dizendo para o nosso Jesus: por favor, fica na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça.
e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Amém. Vamos nos colocar em pé, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque, em primeiro lugar, por estarmos aqui na Tua santa casa de oração, no Teu santo dia, na Tua santa presença, para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Segundo o Senhor, porque a Tua palavra nos ajuda a responder as duas perguntas cruciais do ser humano. Quem é o Senhor e o que o Senhor quer que nós façamos? Extraímos da Tua palavra os conselhos, as respostas. Agora, Senhor, é preciso que possamos buscar o Teu Espírito para encontrarmos poder no Senhor, para podermos cumprir o que o Senhor nos pede. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesta caminhada cristã. Nós sabemos que estamos no final dos dias. Não sabemos, Senhor, o que nos espera nos próximos dias, mas confiamos no Teu poder. Confiamos que estamos nos Teus braços, que o Senhor está voltando
e que o Senhor protege o seu povo. Então, Senhor, ajuda-nos a nos estarmos preparados para os dias que virão. Faça com que a nossa fé esteja reforçada e faça também, Senhor, que nestes últimos dias possamos pregar a Tua palavra com todo o poder, para que as pessoas que ainda têm que tomar decisão o façam o mais breve possível. É a nossa oração, pedindo uma bênção especial para todas as pessoas que vieram aqui esta manhã, Senhor. Que saiam daqui levando, carregando consigo o poder do Teu Espírito, a Tua presença lá no fundo do nosso coração, que faz toda a diferença. E que ao nos relacionarmos daqui a pouco com as outras pessoas, possam ver pelo nosso semblante, pelo brilho do nosso semblante, que estivemos na Tua presença. É a nossa oração, no sagrado nome de Jesus. Amém.